Tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de março de 2021, eu, a vossa professora Sônia Santos, estou aqui para ministrar para vocês mais uma aula. E essa nossa aula está na nossa disciplina de tópicos. Hoje nós vamos falar sobre DVA. Veja só, vocês vão prestar a prova, então, o exame de suficiência para o CRC, e já também vejo como recorrência algumas questões referentes a essa demonstração, que é o valor, a demonstração do valor adicionado. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção nessa aula, que é uma disciplina em que nós já vimos lá na faculdade, na elaboração das demonstrações contábeis, porém ela vem muito separada das outras demonstrações na prova, no exame de suficiência, tá bom? Muito obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus, um fortíssimo abraço, obrigada, boa noite. Sim. Quando a gente fala da demonstração do valor adicionado, que é o DVA, que é um demonstrativo contábil que tem por finalidade evidenciar a riqueza que foi gerada pela companhia em um período de tempo e a forma como ela foi distribuída entre diversos setores envolvidos no processo. Vejamos, mas professora, isso não é o DRE? Onde nós vamos atribuir o valor que aquela empresa conseguiu gerar de riqueza? Sim, mas o intuito da DRE é fazer a verificação se houve lucro ou prejuízo no período. O DVA ele está muito mais estruturado e faz uma verificação de como esse valor foi distribuído para as pessoas, para os entes, para o Estado, para fornecedores, de que forma a produção dessa riqueza dar-se-á para terceiros. O conceito de riqueza está na base da DVA, corresponde à diferença entre valores, entre aquilo que a empresa produziu e os bens e serviços que ela utilizou nesse processo, que foram produzidos, obviamente, por terceiros. Eu acredito o seguinte, que é uma das demonstrações mais interessantes que nós temos no nosso arcabouço, assim, no nosso compilato de demonstrações, porque ela vai te evidenciar o quanto que terceiros, ou o trabalho dos terceiros, ou insumo de terceiros, foram importantes para a produção dessa riqueza. Número 2, nós falamos o que é a DVA e seu conceito. Agora vamos entender um pouquinho para que serve a DVA. A DVA é obrigatória para as empresas de capital aberto, as chamadas SA. Por força de lei número 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e a sua adoção foi regulamentada em 2008, pelo Pronunciamento Técnico Contábil CPC 09. Nessas companhias que negociam ações em bolsas, o demonstrativo costuma ser elaborado anualmente, junto com os demais relatórios de contabilidade. Entretanto, embora a legislação não obrigue as demais empresas a publicarem o documento, elas podem fazer isso para fins gerenciais. Com a finalidade, a DVA pode ser usada para medir a eficiência da empresa na transformação de recursos em riquezas. Principalmente empresas que trabalham com especificidade na contabilidade gerencial. Então, a DVA é um relatório bastante importante que vai traduzir o quê? O quanto aquela empresa conseguiu produzir de riquezas com a compra de um determinado insumo, com a produção de um determinado bem ou com a venda de um serviço. Então, esse relatório, essa demonstração, ela vai demonstrar, até antagônico falar dessa forma, mas ela vai realmente demonstrar o quanto foi produzido de dinheiro, de riqueza, de recurso em relação à venda de um produto ou à venda de um serviço. Como nós já falamos nos outros slides, essa demonstração ela é muito interessante para fins gerenciais. Mas será que serve só para isso também? Ou para outros segmentos? Vamos ver? Esse documento também serve para base que sindicatos façam comparações entre empresas do mesmo segmento. Dos valores destinados aos trabalhadores e a evolução da remuneração, além de ajustar
os governos a entenderem de que forma cada categoria contribui para a receita tributária do país, dentre outras funções. Digamos, vocês através da DVA, vocês vão conseguir entender, por exemplo, quanto a Norte Energia destinou na época em que ela tinha milhares de funcionários aqui em Altamira, quanto aquela receita produzida por esta empresa foi então de encontro ao salário dos trabalhadores. Então, para muitas empresas, por exemplo, que vão receber propostas de uma determinada empresa para se instalar na sua região ou na sua cidade, os prefeitos, governantes, presidentes, eles usam muito essa estratégia de observar a DVA, porque a DVA ela estratifica o quanto aquela empresa vem remunerando, por exemplo, de trabalhadores. E o quanto aquele valor poderá ser fixado na sua cidade, na sua região, no seu país. Então, é uma estratégia bem interessante para quem precisa da informação. E olha como que ela é importante, porque ela estratifica o quanto aquela riqueza produzida foi destinado a cada ente, que seja fornecedores, que seja, por exemplo, a parte de tributos, que seja o pagamento, por exemplo, dos seus funcionários. Vamos então entender um pouquinho com uma questão. Essa questão aqui, ela caiu, tá? Em 2020.1, prova do CFC, exame de suficiência. O que ela apresenta? Vamos lá. A sociedade empresária apresentou no dia 31/12/2016 a seguinte DRE, uma demonstração do resultado do exercício. DRE 2016. Lá eles tinham uma receita bruta de vendas de 328 mil. Pagou então o ICMS sobre faturamento R$ 59.040, sobrando-lhe uma receita líquida de vendas de R$ 268.960. Tira-se o CMV, o custo da mercadoria vendida, de R$ 146.600, um lucro bruto previsto de R$ 122.360. Algumas despesas, como salários e encargos, de R$ 12.200, depreciação de 8 mil, aluguéis, 14 mil, e lucro antes dos encargos financeiros, R$ 88.160. É uma receita financeira de R$ 16.500. Sequência, então, a nossa questão número 13, tá? Lá, começando no nosso slide número 5, ele apresenta também uma despesa financeira de R$ 6.400. O lucro antes dos tributos, pagamento do imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, de R$ 24.500. Sobrando, então, um lucro líquido do exercício de R$ 73.760. Considerando apenas as informações da DRE, uma demonstração do resultado do exercício, é correto afirmar o valor adicionado a distribuir será então qual dessas questões? Olha a expertise, A expertise da Consulplan. Ele pega uma DRE e pede para você então transformar uma DRE numa DVA. Então, pessoal, essa questão hoje da Consulplan já existe de uma forma muito estratégica, porque é óbvio, com essa prova online, muitos alunos vão buscar informações no Google, vão fazer pesquisas. Então, essa seria um tipo de questão que seria impossível você fazer essa pesquisa. Então, ele busca o quê? Uma estratégia, e uma estratégia com bastante o quê? Ousadia. O que vocês precisam fazer agora? Montar uma DVA. Será que vocês conseguem fazer isso e mostrar para a professora? Fico aguardando a resposta de vocês e encaminharei para vocês na próxima aula já uma DVA totalmente estruturada em cima de uma DRE. Muito obrigada pela atenção, um fortíssimo abraço, fiquem todos com Deus, boa noite e boa aula. Alunas e alunos da Faculdade Fax, hoje dia 3 de março de 2021, eu, a vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para dar sequência a mais uma disciplina da nossa disciplina de hoje maior, de tópicos 2. Hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre o DVA.
demonstração do valor adicionado. Estou então respondendo, né, a questão número 13, questão proposta na noite de ontem, e que hoje nós vamos dar então a resolução. A Consulplan, bastante inteligente, né, na proposta dessa questão, ela busca que você faça o quê? Considere o valor a distribuir a partir de uma DRE. O que vocês precisam de entender é o que é? Que DVA não é uma DRE. Vocês não estão aqui para determinar a questão do lucro ou prejuízo do período. O que vocês querem é o valor a distribuir. Tem uma regrinha para ser feita esse relatório. Vamos entender um pouquinho? Então vamos começar lá. Determinar o valor adicional a distribuir. O total das minhas receitas. Regra número 1. Nesse caso da questão, 328 mil. Menos os meus insumos. Quais são os insumos apresentados pela questão? O CMV, que é 146.600. Vocês vão deduzir. A partir desse momento, vocês têm um valor adicionado bruto de R$ 180.400. Por que o ICMS não entrou? Porque o ICMS não é um insumo. Vocês não estão tratando de DRE, e sim de DVA, valor a distribuir. As minhas retenções, que nesse caso são as minhas depreciações, que foi no valor de 8 mil. Deduz também. Vocês vão ter o quê? O valor adicionado líquido de 173.400. Mais as minhas receitas que vocês receberam em transferência, 16.500. Totalizando, então, apenas o valor a distribuir, 189.900, que foi exatamente o que a questão nos pediu, que terminasse e nos desse o valor a distribuir, não distribuído. Então, presta bastante atenção que DVA não é DRE. Esse aí é o ponto chave para vocês responderem uma questão como essa na prova do CRC. Sequência, então, a resposta da questão número 13. Gabarito, ele fica na letra D, e a observação maior em relação que o ICMS não é insumo, somente entrará na DRE para se encontrar o lucro líquido. DVA é diferente de DRE, é valor a distribuir. Eu fico aqui nessa noite de hoje, já dando então resposta à nossa questão número 13. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus, uma boa noite.